alergia é uma reação anormal do sistema imunológico, onde nós reagimos a moléculas, substâncias que nós não deveríamos reagir. Portanto, é uma reação de hipersensibilidade. Podemos ter alergia a qualquer molécula, por exemplo, ácaros da poeira domiciliar, moléculas de alimentos, os principais são camarão, sementes, amendoim, castanha. Podemos ter alergia a moléculas de medicamentos, ou seja, as reações alérgicas são uma resposta exacerbada do sistema imunológico. Podemos ter reações leves, moderadas e graves. Todas têm diagnóstico e tratamento. A alergia a alimentos vem crescendo no mundo todo. Isso está relacionado ao estilo de vida moderno que nós temos nos últimos anos. Podemos ter alergia a qualquer alimento. Normalmente, essas alergias aparecem na infância. E na infância, o mais comum no Brasil é leite de vaca, proteínas do leite de vaca e proteínas do ovo de galinha. Como que suspeitamos que uma criança tem esse tipo de alergia? Geralmente, nós temos lesões em pele, manchas na pele, muita coceira na pele. E também podemos ter sintomas gastrointestinais. Já em adultos, as alergias alimentares mais comuns são para frutos do mar e sementes como amendoim, castanha de caju, castanha do Pará. Importante, quando você tem uma alergia alimentar, você não consegue consumir aquele alimento, porque a alergia vai causar uma reação que vai te incomodar muito. Normalmente, as reações são rápidas, que acontecem 30 a 40 minutos após você ingerir os alimentos suspeitos. Em alguns casos, podemos ter reações tardias. Mas lembre-se, você tem que fazer o diagnóstico, tem que fazer teste alérgico para confirmar o diagnóstico. A principal causa da rinite alérgica são os ácaros da poeira domiciliar. São micro-organismos extremamente pequenos que acumulam normalmente no quarto que você dorme. Colchão, travesseiro, cortina, tapete, carpete. Por que eles acumulam no quarto que você dorme? Porque esses ácaros, eles alimentam de resto da nossa pele. Outras causas também podem ser responsáveis por rinite alérgica, como pelo de animais, pelo de cão, pelo de gato, penas de aves. Está sendo muito comum o aumento da alergia a estes animais domésticos. O diagnóstico também precisa de teste alérgico. Mais de 90% dos casos de asma têm origem alérgica. Normalmente, o indivíduo com asma também tem, durante a sua vida, rinite alérgica e dermatite atópica, que é uma doença alérgica na pele. A hereditariedade é muito importante. Se um pai tem alergia, a chance do filho de ter alergia é por volta de 30%. Se os dois, pai e mãe, possuem alergia, a chance é de 80%. A asma, ela é caracterizada por alguns sintomas clássicos. O primeiro e o mais comum é a tosse seca persistente. Você não consegue parar de tossir. Além disso, falta de ar, acordar à noite com tosse ou falta de ar, aperto no peito, são outros sintomas importantes. Se você faz exercício físico e tem tosse persistente ou fica muito cansado, você deve investigar se você tem asma. O tratamento normalmente é feito com medicações inalatórias, que vão direto para o pulmão, causando poucos efeitos colaterais, as chamadas bombinhas. Mas aí vem a pergunta, vou ter que usar bombinha a vida inteira? Se você tiver um teste alérgico positivo, existe um tratamento que vai na causa da doença, que é a imunoterapia com alérgenos, onde você modifica a resposta imunológica
e você deixa de ser alérgico. Para isso, você tem que ter um teste alérgico positivo feito por um médico alergista e imunologista. A imunoterapia é o único tratamento com potencial de cura. E aí sim, você vai poder parar de usar as bombinhas. Todas as pessoas têm um medo imenso de ter reação anafilática. A reação anafilática é uma reação alérgica aguda grave. Normalmente, ela acontece 30 a 40 minutos após você ter contato com alguma molécula que você tem uma alergia com uma sensibilização muito forte. Pode acontecer com medicamentos, pode acontecer com alimentos, pode acontecer com veneno de insetos. E essas reações, elas podem ser fatais. Você tem que ser atendido imediatamente e utilizar uma droga que se chama adrenalina, que está disponível em todas as unidades hospitalares. Se você tem suspeito de ter alguma reação grave, você tem que investigar. O que caracteriza essa reação anafilática? Geralmente, nós temos lesões em pele, mas podemos ter ao mesmo tempo, ou melhor, temos que ter ao mesmo tempo outros sintomas. Falta de ar, sensação de aperto na garganta, a pressão abaixa e você tem sensação de desmaio. Estes são os sinais clássicos das reações anafiláticas. Você tem que descobrir a causa para evitar esse alérgeno que pode causar uma reação grave, inclusive levar ao óbito. Nós temos dois tipos de urticárias. As urticárias agudas acontecem algumas vezes durante a vida da pessoa. Se caracterizam por lesões em pele, placas vermelhas na pele que coçam muito. Ao mesmo tempo, eu posso ter edema em algumas partes do corpo, geralmente edema em face. Essas reações acontecem rapidamente após você ter contato com a molécula que você tem alergia. 30 a 40 minutos. Elas podem evoluir ou não para anafilaxia. Neste caso, você tem que fazer os testes e tentar descobrir a causa. Temos também as urticárias crônicas. Estas têm um tratamento bem mais complicado e é bem mais difícil. As pessoas apresentam reações todas as semanas, no mínimo 6 semanas consecutivamente. Neste caso, nós temos, na maioria das vezes, uma reação autoimune, que é uma reação do próprio organismo contra células em diversas partes do corpo. O tratamento é prolongado, é um tratamento contínuo, você precisa de um médico especialista para ter um atendimento especializado. O mais comum nas urticárias crônicas é o tipo chamado de urticária crônica espontânea, onde 50% dos casos é de origem autoimune. Urticária crônica, principalmente a urticária crônica espontânea, a UCE, é muito difícil de tratar. Até alguns anos atrás, a gente não conseguia resolver os casos de uma maneira que a pessoa conseguisse ter uma qualidade de vida melhor. Hoje, nós conseguimos. Nós podemos tratar com remédios próprios para alergia, os chamados antihistamínicos, até quadruplicando as doses, e temos aí sim um bom controle da doença sem efeitos colaterais. Agora, existe uma porcentagem desses casos que a gente não consegue com os antihistamínicos, que as pessoas conhecem como antialérgicos. E aí nós temos que usar medicações novas, são os chamados medicamentos biológicos ou anticorpos monoclonais. Com estes medicamentos, nós conseguimos chegar a um sucesso muito grande. Temos um sucesso por volta de 87,5% dos casos. Quem tem urticária crônica precisa de tratamento. O sofrimento é muito grande. Precisa de um médico especialista em alergia e imunologia.
Insetos himenópteros, abelha, formiga, vespa e marimbondo, podem causar reações alérgicas graves, reações anafiláticas, e a pessoa que tem esta sensibilização alérgica ir ao óbito em 5, 10, 15 minutos. Isso é muito grave. E o difícil é que a gente não consegue fugir de uma picada de um inseto. Como é que eu vou evitar que uma criança seja picado por uma formiga, geralmente aquela formiga pequenininha, ou ser picado por um marimbondo? Nós temos que ter alguma alternativa. Graças a Deus, a ciência, a medicina tem essa alternativa, que é um tipo de imunoterapia específica para veneno de insetos. Apenas alguns médicos no país estão preparados para fazer esse tratamento de imunoterapia para veneno de insetos, onde é feita uma dessensibilização alérgica. Aí sim, você controla a sua resposta imunológica e você passa a ter uma chance muito menor de ter alguma reação alérgica grave, anafilaxia e inclusive reações fatais. As pessoas que têm rinite alérgica e asma normalmente usam muito antibióticos. Tem muitas infecções virais, infecções bacterianas. E aí vem a pergunta que todas as pessoas querem uma resposta. Será que alergia a baixa imunidade? De uma maneira indireta, isso acontece sim. Porque quando eu tenho uma inflamação alérgica, há o rompimento da proteção da mucosa respiratória, facilitando a penetração de vírus, facilitando a penetração de bactérias. É muito comum aquelas pessoas que fazem o tratamento para alergia adequadamente, principalmente as que usam vacinas, a imunoterapia com alérgenos, responderem tão bem ao tratamento que elas deixam também de ter infecções. Ou seja, controlando a alergia, você diminui a chance de você ter infecções respiratórias, seja em vias aéreas superiores, quanto em vias aéreas inferiores. A dermatite atópica é uma doença alérgica da pele muito comum. Geralmente, as pessoas que têm dermatite atópica também têm rinite e asma. Na infância, a dermatite atópica pode ter origem alimentar, principalmente com relação à alergia a proteínas do leite de vaca. Os ácaros da poeira domiciliar, que são associados à origem da rinite e da asma, também causam dermatite atópica. Olha que interessante, o que você respira pode causar lesões em pele. Como que eu reconheço se tem dermatite atópica? Na infância, as lesões geralmente são nas dobras de joelho, cotovelo, pescoço e nádegas. Na vida adulta, essas localizações modificam um pouco, mas as lesões tendem a perdurar durante toda a vida, se você não tiver um tratamento adequado. Existe tratamento para dermatite atópica com medicações. Também, hoje, sabemos que a imunoterapia com alérgenos tem bons resultados. O que você precisa é de um diagnóstico da causa, fazer testes alérgicos e o tratamento adequado para a sua situação específica.